Você, motorista, você, condutor de veículo, sabe a diferença entre suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação? Não sabe? Fique ligado. O doutor Cristiano Machado, nosso especialista no quadro Trânsito Legal, informa as diferenças. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Trânsito Legal. As regras de trânsito em destaque. Agora é hora do trânsito, sim, do direito de trânsito, com ele, com o nosso especialista, doutor Cristiano Machado. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Trânsito Legal aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Doutor, bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. É, como sempre, uma satisfação fazer parte da equipe Programa Boca no Trombone. A gente que agradece aí sempre a sua disponibilidade para interagir com a nossa audiência, sempre com temas importantes, e hoje vamos bisar aqui um tema que é necessário, né, doutor Cristiano? A diferença entre suspensão e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação certamente gera muita dúvida, é um tema recorrente aí no dia a dia de trânsito. Eu queria começar a lhe perguntar, doutor Cristiano, em que consiste o processo de suspensão, em primeiro lugar, suspensão da CNH, e se há prazos definidos em lei como penalidades mínima e máxima, doutor? Perfeito, vamos lá. Suspensão consiste, no que o condutor penalizado ele fica um tempo sem a CNH, e depois desse tempo, mediante um curso de reciclagem, prova teórica, ele pode proceder, à reabilitação. E a questão do tempo de penalidade depende do tipo de processo de suspensão. Mas quanto uma penalidade mínima e máxima, contando todos os processos de suspensão possíveis, qual seria uma penalidade mínima? 2 meses de suspensão. Qual a penalidade máxima? 1 ano de suspensão. Tudo depende do tipo de processo, né, Solano? Certamente. E já na outra ponta, a gente está fazendo essa diferenciação, né? Suspensão e cassação. Quanto ao processo de cassação da CNH, em quais situações ele pode ser aplicado e o que a lei, o que a legislação, doutor Cristiano, acaba definindo sobre os prazos? Perfeito, vamos lá. A questão da cassação, ela é muito mais gravosa, porque a cassação são 2 anos, e não existe meio termo, são 2 anos sem dirigir, e após esse período o condutor precisa fazer curso de reciclagem, prova teórica e prova prática, quase uma nova carteira. E vamos colocar a situação mais comum. Ocorre um processo de cassação, principalmente quando o condutor é abordado dirigindo com a CNH suspensa. Sim. E também temos aquela questão, né? Se o condutor tiver várias suspensões ou cassações ao mesmo tempo, esses prazos que o senhor está nos informando, doutor, eles são somados? Ou a penalidade ela pode ser cumprida num único prazo? Como que fica nessa situação aí dessa repetição, das várias suspensões ou várias cassações ao mesmo tempo, doutor Cristiano? Vamos lá. No nosso cenário jurídico, a gente usa muito a palavra depende, Solano? Então, por exemplo, um condutor que ele tenha uma situação, que ele tenha, vamos colocar um processo de suspensão por embriaguez, e ele tem 2 processos de suspensão que acabam tendo tramitação, tendo andamento no mesmo momento, e ele é julgado, ele é penalizado no mesmo momento. Ele vai cumprir apenas um processo, porque a pena se inicia a partir da inclusão do impedimento, ou seja, a partir do encerramento do processo administrativo. A mesma coisa a cassação. Vamos criar uma situação que o condutor tem 3 cassações e elas são julgadas, definidas ao mesmo tempo. Ele terá apenas 2 anos de cassação. Agora, se ele tem vários processos em que os julgamentos se deram de maneira
né, diferentes, em períodos diferentes, aí ele pode ter uma diferença de 2, 3, 4 anos, aí existe uma somatória, né? Mas se é aplicado no mesmo momento, ele vai cumprir apenas um. Sim. Especificidades da legislação que só com o especialista mesmo para a gente compreender. E, doutor, para a gente fazer um fecho aqui, então, nessa proposta de hoje, a diferenciação entre suspensão e cassação de CNH. Nos processos, tanto de suspensão e de cassação de CNH, é possível ingressar com algum recurso na seara administrativa? E ainda, doutor, existe essa possibilidade também no âmbito judicial, na esfera judicial? É possível recorrer? Com certeza é possível recorrer tanto na área administrativa e judicial, e eu chamo muito a atenção, principalmente para o processo de cassação, que grande parte dos condutores acabam conseguindo êxito na via administrativa ou judicial, porque ele consegue demonstrar que ele não sabia, que ele desconhecia, né, o impedimento dele para dirigir. Então, tanto no âmbito administrativo como judicial, tanto a suspensão como a cassação são plenamente possíveis, né, de resolver. Procure um advogado especialista na matéria, né, para caso você tenha essa situação. Muito bom! Doutor Cristiano Machado, sempre nos esclarecendo aqui as questões relativas ao direito de trânsito. Obrigado por hoje. Amanhã a gente está junto, hein? Boca na TV, amanhã um pouquinho mais cedo, 8 da manhã, o senhor está conosco na tela da Band. Até lá! Até lá, Solano. Como sempre, uma grande satisfação. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!